Vocês estão no canal Deison Literatura, Deison Monteiro Literatura. Se inscreva no canal, em seguida toque nesse sininho abaixo para você receber os novos vídeos aqui do nosso canal e continue vendo os nossos vídeos aqui no YouTube Deison Literatura. O tema de hoje é o seguinte: quem pensa diferente de você não é o seu inimigo. Quem pensa diferente de você não é o seu inimigo. Você já percebeu que existem pessoas com a mania de ter razão em tudo? Ou de ter toda a resposta para todos os conflitos da humanidade? De forma que quando alguém fala uma situação ao contrário, logo ela se torna tipo que inimiga dela. A gente temos que entender que a forma de pensar de cada um é diferente, por vários motivos, e é bom que assim o seja, para que haja o debate. Nós que estamos num país democrático, o debate é livre, mas essas pessoas têm a cabeça fechada e ela tem um tipo de fanatismo incubado. Vamos pensar, se você pega uma pessoa que é vascaíno desde criança, fanático, cresceu ali, torcedor de estádio, aí vem pro lado dele um flamenguista que é colega, mas vem falar para ele que o Flamengo é melhor e começa a convencer ele, tentar convencer ele, contando o histórico do clube, os títulos, as conquistas, a grandeza, números de torcedores, enfim. E depois de quase uma hora conversando, tentando ali convencer o vascaíno, o que você acha que no final vai acontecer? O vascaíno vai virar flamenguista? É óbvio que não. Pode falar o que for, ele vai continuar sendo flamenguista. Uma pessoa, politicamente falando, que ela é de direita e ela sabe que a oposição de esquerda ou de esquerda extremista, não importa, vá tentar convencê-la de pensar diferente. Ela, muitas das vezes, não vai nem querer ouvir. Como na maioria das vezes não ouve, já começa o insulto, tanto ali pessoal quanto em postagens que a gente costuma ver, pessoas uma agredindo a outra dentro das redes sociais por pensamentos divergentes sobre política. Então, a pessoa ela não é seu inimigo, mas o que eu costumo dizer e levo comigo sempre, e deixo esse conselho para você: nunca bata tambor para doido. Repito, nunca bata tambor para doido. Por quê? Porque senão ele vai querer ouvir o barulho e vai continuar. Tipo, a exemplo, você está no local e vê uma pessoa politicamente falando, entre aspas, fanática. Não, o PT, você não está vendo que ele é o partido que afundou o Brasil. Nunca o Brasil passou por tantos problemas como agora, historicamente e tal. Aí, opa, sei, entendi. Deixa eu ali arrumar só minhas meias, porque eu tenho que sair rapidinho. Não, você não está entendendo. Eles são assim e tal. E eles vão acabar com o Brasil e tal. Tá, eu entendi, eu concordo. Tá, dá licença. Você tem que sair. Porque se você der corda e bater o tambor para doido, ele vai continuar. E a pior coisa que tem é a pessoa fanática, que ela se inclina para a direita ou ela se inclina para a esquerda de maneira da qual ela não consiga ouvir outra parte. Eu costumo dizer sempre, e já falei em outros vídeos, e não vou deixar de falar aqui. Eu vou sempre ter meu ponto de vista, minha ideia. Posso não concordar com o que você falar para mim. Posso não concordar. Mas defendo até a morte o seu direito de falar. Ou seja, as duas partes têm que ouvir uma a outra. De modo que eu ainda vou pincelar. De modo que quando você falar, e eu sou contra a sua linha de pensamento, e eu em silêncio ouvir você falar, com fatos você possa ter o direito de me convencer. E eu possa então mudar de ideia. Porque o fato de certeza absoluta já é um tipo de vaidade ou de fanatismo. Não existe verdade absoluta dentro da política ou de alguma outra situação. A pessoa sempre tem que ouvir a outra parte, tem que dar o direito a outra pessoa de falar. E quando a outra pessoa fala, a gente ouve. E no momento que a gente falar, ela também tem que ter o discernimento que agora é hora dela ouvir.
Então, esse cenário de discussões das partes, seja sobre política, sobre religião, que também é uma outra situação complicadíssima, quando uma tenta defender a outra e a outra diz que uma está certa e a outra está errada. Então, política, futebol e religião costuma-se dizer no ditado popular que não se discute. Porém, eu já mudo essa ideia. Acredito que no momento que chega alguém para conversar sobre uma dessas três situações, eu tenho que ser maduro o suficiente, ter conhecimento, ter um arsenal de conhecimento. Então aí sim, ela vai falar das ideias dela e eu vou expor a minha linha de pensamento, sendo que dentro dessa linha de pensamento, tanto minha quanto dele, um pode convencer o outro a mudar de ideia, às vezes com uma simples conversa, outras vezes precisa de elementos que concretizam aquela informação, que confirmem que o que aquela pessoa está falando de fato é verdade. É tipo a filosofia. A filosofia, ela, por exemplo, ela num todo, ela desafia as verdades pré-estabelecidas até que a ciência ou a religião ou a sociedade consiga convencer a filosofia de que aquela verdade é absoluta, para que então a filosofia se retire e deixe essa briga na camada de baixo. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, estar por cima dos conflitos, né? Nós devemos ser o equilíbrio dos conflitos, ou seja, enquanto as duas partes estão ali se degolando, se acabando, a gente está assim, quieto, silenciosamente quieto. No momento em que, como a justiça, né, a exemplo da justiça que sempre está em silêncio, mas no momento em que ela é provocada a se manifestar, então logo ela vem e começa a resolver o problema através do equilíbrio das partes e tentando ali apaziguar os conflitos. É assim que tem que ser. Você deve ouvir a pessoa, você deve entender ela, e como que você vai ter paciência e discernimento para entendê-la sem você deixar sua respiração palpitar, o seu coração ficar nervoso e você querer atropelar ela e falar na frente dela. Como que você vai conseguir fazer com que ela também te ouça, ou como que você vai ter essa paciência de ouvir ela, entender ela e ficar ali em silêncio, mesmo sabendo que se você já quer parar a conversa ali mesmo, quer atropelar o que ela está falando. Como você consegue isso? Posso te dar um conselho? Então preste atenção. O conselho é um só. Para você poder conversar com a pessoa e ter paciência em ouvi-la e também em expor a sua situação sem fervor do fanatismo, aqui está, ó, literatura. Leia muitos e muitos e muitos livros. Leia muitos livros, principalmente livros de filosofia, principalmente livros de crônicas e história. Essas três linhas vão te trazer um conhecimento tão grande, né? Até mesmo história, né? História do país, da política do país, vão te dar uma certeza tão grande de que você está no lugar certo, no local certo e no momento certo você vai falar, porque você tem argumento, você tem conhecimento. E além desses três, para todos os tipos de assunto, religião, futebol e política, você tem que pesquisar. Hoje, eu digo hoje, sem aquela inclinação da vaidade, sem vaidade nenhuma, hoje, por causa dos livros da literatura, eu posso conversar com qualquer pessoa que seja sobre política, sobre qualquer coisa da política, sem fanatismo nenhum. Posso conversar sobre religião e muito bem, legal, e posso conversar sobre futebol, que é a paixão nacional, mas da qual sem esse fanatismo. Deixo claro, sou flamenguista, fui da torcida organizada Raça Rubro-Negra, 14ª região, Complexo do Alemão. Então, toda a história do futebol, história dos clubes, datas, ano, esses detalhes, títulos, Copas do Mundo, a gente pode sentar e conversar sem abrir livro nenhum, apenas em falar com você sobre as Copas, por exemplo, a primeira Copa do Mundo, quantos países tiveram, a gente já tem tudo guardado na mente, os jogadores
como eu sou flamenguista, todos os jogadores de 81 na cabeça, os jogos da Libertadores que o Flamengo foi campeão em 81, eu tô falando do Flamengo que eu sou flamenguista, né? Mas de N coisas sobre o futebol. Dentro da política, eu consigo conversar com você sobre eleição partidária, eleição que vem na majoritária e na proporcional. Eu consigo conversar com você sobre várias situações que envolvem o xadrez da política no cenário municipal, estadual e federal. Consigo conversar com você sobre algumas coisas do judiciário, como amicus curiae, como desembargos declaratórios, como tantas outras coisas que falam parte do judiciário. Hoje eu consigo conversar com você sobre literatura, sobre livros clássicos, sobre livros de crônica, sobre autores. Eu consigo falar com você sobre vários tipos de linha de literatura. Consigo falar com você sobre religião, porque eu estudei a religião A, B e C, seja lá qual for. A gente consegue conversar numa boa, a ponto de eu estar aberto para entender e para ouvir, para entender, ouvir e até me convencer daquilo que você tem para falar. Então, quem pensa diferente não é inimigo, pelo contrário, ele vem trazer e elencar para você mais conhecimento. Pode estar certo disso, porque todo mundo que conflita uma linha de pensamento contrária, na verdade, ela não é inimigo. Pelo contrário, você precisa dela para você ser melhor que ela, né? Você precisa da pessoa que é melhor do que você. Aliás, você sempre tem que pensar: todos têm que ser melhor do que eu, e eu preciso sempre buscar o conhecimento. Eu nunca vou estar pronto, eu nunca vou estar preparado. Eu preciso buscar o conhecimento para que eu não seja mais um na multidão, mas durante dia, tarde e noite, através da literatura, dos livros, eu busque o conhecimento com muita força, e eu tenho que fazer isso para que eu possa ser eu posso transmitir cultura, eu posso transmitir conhecimento para as pessoas, porque é o que liberta as pessoas. Então, quem pensar diferente de você, você vai ter um arsenal de argumentos para conversar com ela, tá certo? Continue aqui vendo os nossos vídeos. Aqui mesmo aí embaixo você vê a foto pequena aí, olha, nossa aí. Você clica nessa foto nossa aí embaixo do canal, vai abrir outros vídeos, são vários vídeos de vários assuntos, tá certo? Veja isso, vocês que gostam de lei, judiciário, tem aí, você entra, escreve aí Deison Monteiro, jurisprudência, amicus curiae, desembargo declaratório. Quem gosta de política, vários vídeos nossos aí falando sobre política, falando sobre resenha literária, tá certo? Um forte abraço para vocês, até a próxima resenha, e siga-nos no Facebook, Deison Monteiro, lá na nossa linha do tempo, tá certo? Valeu, galera!